Finalmente, a parte final, parte 3. Vou falar sobre mecanismo da dor, sensações somáticas, homúnculo, fibras A, fibra C, dermátomo, e aí vai acabar a fisiologia. Vamos lá, né? Vou começar introduzindo um tema. O tema é sensações somáticas. O que são essas sensações somáticas? As sensações somáticas, elas são um mecanismo do sistema nervoso que vai conectar as informações sensoriais, né, de todo o corpo. Então, o que é isso? É um mecanismo do sistema nervoso para conectar as informações sensoriais. As sensações somáticas, elas são divididas em três tipos. As de mecanorrecepção, as de termorrecepção e as de nocicepção, que são as mais importantes. As de mecanorrecepção, elas estão relacionadas a sensações táteis e de próprio, chamado de proprioceptivo. O que é essa sensação? Tá difícil. O que é essa sensação proprioceptiva? Essa sensação proprioceptiva é em relação à posição. Que assim, eu tô em pé, tô deitado, é mecanorrecepção. Termorrecepção, o nome já próprio diz, sensação térmica. Frio, calor, tudo mais. E nocicepção está relacionada à dor. Como que ela está relacionada à dor? Os receptores aqui da nocicepção, eles vão detectar danos ao tecido. Então, quando ele detectar dano ao tecido, você vai sentir dor, né? Porque você não pode ficar com o tecido lesado ali, você tem que procurar um médico. É um mecanismo de defesa, porque, tipo assim, se você não sentir dor, você não vai ver que tem algo de errado e você vai morrer. Então, assim, sentir dor é um alerta. Aí, a gente tem que entrar nos tipos de dor. Aqui nos tipos de dor, você vai ter que saber, dor em pontada, taranã, taranã, a escala da dor de 0 a 10, tá doendo, dói muito e tudo mais. Mas enfim, os tipos de dor que você tem que saber é que existem diferentes tipos de dor. Vou falar, são 3 diferentes tipos de dor. O primeiro tipo é a dor, a nociceptiva. O que é essa dor nociceptiva? Ela é quando estimula os nociceptores, que são receptores sensoriais, e eles são especializados em detectar estímulos prejudiciais de danos aos tecidos, como eu falei na parte de cima. A nociceptiva, ela é dividida em duas, que é somática e visceral. A somática, ela vai ser estímulos, né, no caso, nocivos, que vai afetar pele, músculo, osso ou articulação. Tudo relacionado a dano, tudo relacionado à dor. Qual que é a característica dela? Ela vai ser bem localizada e ela vai ser descrita como aguda. E o tipo de dor nociceptiva visceral? O tipo de dor nociceptiva visceral, ela vai ser mal localizada e com o que ela está relacionada? Ela está relacionada a dano nocivo, né, que no caso vai gerar dor, aos órgãos, né, aos órgãos internos. Então não vai ter como o paciente falar assim, estou sentindo dor nesse ponto específico. Não, vai ser numa região, porque ela é mal localizada. Porque ela está relacionada aos órgãos internos e vai ativar os receptores de nocicepção, né, nociceptivos viscerais. O segundo tipo de dor que você tem que saber é a dor neuropática. O que é essa dor neuropática? A dor nociceptiva,
ela está relacionada ali a danos diretos, né? Tipo assim, no tecido, lesão no tecido e tudo mais. A dor neuropática, os danos vão ser nos nervos, certo? Então, o que que vai acontecer? Vai ter uma disfunção, né? Uma lesão no sistema nervoso. E não diretamente no. Tipo assim, não é diretamente você cortar e tal. Pode ser que você nem se cortou, mas você vai estar sentindo dor. Tipo assim, o exemplo de dor neuropática é, por exemplo, quem tem fibromialgia, essas coisas. Tipo assim, não tá. Não é que a pessoa tomou um soco e tá doendo, ela vai sentir aquela dor crônica ali porque ela tem uma lesão do sistema nervoso. Pode ser provocado por doença autoimune e uma série de coisas. Na dor neuropática, ela é descrita como queimação. Por exemplo, se lembrar da nevralgia do trigêmeo, é uma dor neuropática. Ninguém socou seu rosto, mas você está sentindo dor ao mastigar por conta de danos nos nervos. Tipo assim, vai que sua veia lá dilatou por algum motivo e pressionou o nervo, então você vai ter uma dor neuropática. Da mesma forma, tipo, de uma hérnia ou algo do tipo. Os exemplos de dor neuropática tem a questão da nevralgia do trigêmeo e também tem a questão da herpes zoster, que é que eu vou falar mais na frente, que o vírus da herpes ele se aloca no nervo, então vai ter uma dor neuropática também. E por último, a dor mista. O que é essa dor mista? É um cara que vai sentir tanto dor nociceptiva, tanto dor neuropática. Um exemplo disso é a dor do membro fantasma, que é tipo assim, o paciente vai lá e amputa o pé. Aí, mesmo com o pé amputado, ele vai sentir dor ali, ele vai sentir o pé coçar. Por que ele vai sentir o pé coçar? Porque ele vai ter dor do membro fantasma. Mesmo sem o pé, ele vai sentir que o pé dele está coçando. Por quê? Porque o estímulo que sai lá do... Por exemplo, às vezes ele vai ser estimulado no joelho, que ele ainda tem. Mas quando esse estímulo chegar no cérebro, por exemplo, o joelho está aqui, né? Aí tem o pé. Só que ele foi lá e amputou o pé. Aí vamos supor que ele vai sentir um estímulo, uma coceira no joelho. Aí, quando esse estímulo passar pela medula e chegar lá no cérebro, o cérebro vai interpretar ele. Ele pode pensar que esse estímulo, na verdade, ele veio do pé e passou pelo joelho e foi. Só que o cara não tem mais o pé. Só que mesmo assim ele vai sentir essa coceira no pé, porque por mais que houve interrupção, o cérebro ele não processou que você amputou o pé, ele ainda acha que você tem o pé. Então ele vai fazer você sentir uma coceira ali no membro que você nem tem. Isso chama dor do membro fantasma. Bom, passando dessa parte, vamos falar sobre os receptores sensoriais. O que são esses receptores sensoriais? Eles são estruturas, né, que eles ficam na ponta dos nervos, que vai fazer você sentir o ambiente, sentir toque, sentir pressão, temperatura, dor. Eles estão nas extremidades dos nervos. Então, tem vários tipos. Primeiramente, você tem as terminações livres. Terminações nervosas livres. Essas terminações nervosas livres, elas estão em densidade, assim, densidade variável pelo corpo, mas elas estão presentes ali basicamente em todo o corpo. E ela é a principal responsável pelo estímulo da dor, pela sensação de dor. Só que é uma coisa mais simples, ela não é encapsulada, ela tá. É pelo corpo todo. Tipo assim, você vai lá e você toma. Tipo assim, você sentir dor pelo corpo todo, o corpo todo tem terminações livres, nervosas livres. Por isso que ela é a principal responsável. Porque as outras terminações que a gente estuda normalmente estão mais na mão, mais na boca, que é as que a gente vai falar mais pra frente. E essa aqui, ela é não encapsulada. A outra, que é importante saber, é o corpúsculo de Merkel. Que agora a gente vai falar, essas que eu vou falar pra frente, elas estão relacionadas ali à derme, epiderme. O corpúsculo de Merkel, ele é importante para perceber forma e textura. É um receptor sensorial focado ali na forma e textura. E ele é, por exemplo, quando uma pessoa lê em braille, ele vai estar usando ali o corpúsculo de Merkel. Quando uma pessoa está de olho fechado, você entrega, sei lá, uma pera na mão dela. Ela vai ver a textura da pera pelo corpúsculo de Merkel. E aí vai passar a informação. Outro importante de saber é o corpúsculo de Meissner.
O corpúsculo de Meissner, ele está relacionado no caso seria, ele está relacionado a toque, vibração, e ele fica principalmente nos dedos, nos lábios. Então ele está relacionado a essas duas sensações. Porque também tem o corpúsculo de Ruffini. O de Ruffini, ele está relacionado ao estiramento. Quando você estica a pele, você vai estimular o corpúsculo de Ruffini. E por último, o corpúsculo de Pacini. O de Pacini eu decorei ele dessa forma aqui, ó, PPP, que é Pacini, pressão e profunda. Por quê? Porque o corpúsculo de Pacini está relacionado às sensações de pressão na pele, por exemplo, quando você aperta o braço de alguém, e ele está na camada profunda, que no caso na camada profunda da derme. Então você tem que saber esses três. Esses três não, tem que saber todos. Mas esse aqui é bem importante e o de Merkel também. Com isso, a gente vai poder falar de uma coisa bem estranha, que é chamado homúnculo de Penfield. Esse Penfield é um neurologista que desenvolveu tipo de um bonequinho, que eu vou botar a imagem dele aqui para ver, bem estranho. Esse aqui é o homúnculo de Penfield. O que esse Penfield fez? Ele desenvolveu uma representação de como o cérebro enxerga o corpo. O cérebro enxerga o corpo como se fosse isso aqui. As partes que são exageradas aqui no desenho, as mãos, os lábios, é porque elas foram feitas com base do quanto o cérebro se dedica para sentir e controlar aquela parte. Então, nesse caso, as mãos, a boca, a língua, o cérebro usa muito mais neurônio para controlar essas áreas, ele usa muito mais neurônio para interpretar essas áreas, então a sensação delas é muito maior. Tanto que, tipo assim, quando você quer detectar alguma coisa, você põe a mão para você saber a textura, que você vai usar aqui os receptores, a língua, né, relacionada ao paladar, se sentir e tudo mais. Então tá tudo relacionado a isso. Então é uma forma de representar como o cérebro interpreta as áreas do corpo, que foi feito por esse neurologista chamado Penfield. Então, assim, o cérebro tem muito mais neurônio para interpretar e usa muito mais energia para interpretar as coisas que você pega com a mão do que as coisas que encostam nas suas costas. Tipo, se cai alguma coisa na sua mão, você vai saber mais ou menos o que que é. Se cai nas suas costas, você não vai ter aquela sensação. Se fazer esse teste aí, você vai ver que tá certo. Aqui, agora eu vou falar o seguinte. Os sinais somatosensoriais, que é aqui, as sensações somáticas, eles são transmitidos por duas vias. A dorsal lemnisco medial e a anterolateral. A dorsal lemnisco medial, ela vai transmitir para o cérebro os sinais dos nociceptores, que estão relacionados à dor, e os sinais do termorreceptores, que está relacionado à sensação de temperatura. Já a anterolateral vai estar relacionada, vai transmitir para o cérebro os sinais dos mecanorreceptores, que está relacionado aqui em cima. Termocepção e nocicepção é pela dorsal, mecanorrecepção é pela lateral. Essas vias aqui são vias medulares, tá? Que vão levar informação pro cérebro, que tá relacionado às vias que eu falei no primeiro vídeo. Um detalhe aqui que cai bastante é que na via dorsal lemnisco medial, que está relacionada às sensações de dor, de temperatura, que leva essas informações, os sinais eles seguem ao longo de pequenas fibras. E aqui nessa via existem duas fibras diferentes, que é a fibra A e a fibra C. O que são essas fibras? As fibras são prolongamentos do neurônio sensitivo. Prolongamento do neurônio sensitivo.
Então elas vão levar a informação de dor, né? Para ali, para chegar na medula e até o cérebro. A fibra A, ela tem mielina, tem bainha de mielina, e ela está relacionada à dor aguda. A fibra C não tem mielina e está relacionada à dor crônica. A dor aguda é aquela que você vai sentir naquele momento, né? Ela vai durar menos de 3 semanas, e a dor crônica, por exemplo, da fibromialgia, é uma dor constante, que vai ali crônica, né? Ela não tem cura. Aí você tem que decorar. Para você decorar, pensa que a fibra A, como ela está relacionada à dor aguda, tem que ser algo rápido. Se ela tem mielina, significa que o impulso vai ser saltatório. Então, por isso que ela é relacionada à dor aguda, que é algo mais rápido, né? Que você está sentindo ali no momento. Aí, uma outra coisa importante que você tem que saber é em relação aos dermátomos. O que são os dermátomos? Os dermátomos são o seguinte: os dermátomos é uma região da pele inervada por um determinado nervo. Então, uma região da pele inervada por determinado nervo. Falar, escrever, toda hora eu erro. Mas enfim, o que são os dermátomos? É como se o corpo humano ele fosse um mapa dividido em faixas. Aí cada faixa é dedicada a um nervo. E essa faixa é chamada de dermátomo. Esse aqui, ó. Por exemplo, ó, um dermátomo, outro dermátomo. Essa região toda aqui é um dermátomo que é inervada por um nervo específico. Por exemplo, aqui é o L2, L3. Por que você tem que saber disso? Porque é importante, por exemplo, se o paciente chega lá com herpes zoster. A herpes é um vírus, a herpes zoster é um vírus que ele vai tipo ficar no nervo, ele vai se alocar nos nervos. Então, como ele vai se alocar num certo nervo, ele vai seguir um certo dermátomo, que é a região que o nervo vai estar no corpo, né? Então é o seguinte, se eu tenho um paciente com herpes zoster, ele vai ter lesões cutâneas na pele. Como a herpes se aloca no nervo, se o vírus da herpes tivesse alocado aqui no T9, as lesões na pele elas vão estar aqui na região do T9. Se ela tiver alocado no T10, vão estar aqui na região do T10. Se alocar nos dois, vão estar na região dos dois. O paciente não vai ter lesão pelo corpo, tipo, diversificada pelo corpo todo, vai estar numa região só. E isso é por isso que você tem que saber dermato para relacionar e também para outras coisas. Mas assim, o exemplo que eu consegui pensar foi da herpes zoster. Por exemplo, aqui ó, esse paciente está com herpes zoster e a lesão aqui está bem localizada em faixa, na onde o vírus se alocou no nervo ali daquele dermátomo, naquela região, naquela faixa, que é bem aqui ó, tá mostrado aqui na imagem abaixo. Bom, eu acho que é isso de fisiologia. Acho que com isso dá para dar uma revisada boa, fazer as provas antigas aí e torcer para Deus para dar tudo certo. Quem tiver gostado e tiver ficado até aqui, são quase 1h da manhã de domingo, a prova é segunda. Se você estiver nessa aí também, deixa a curtida. Abraço para vocês, até mais.